Exercício 11. Uma esfera condutora de raio R possui um excesso de carga positiva e está muito longe de qualquer outras cargas. Desenhe o gráfico do potencial elétrico em função da distância a partir do centro da esfera. Então a ideia, o problema é uma esfera condutora carregada com carga Q. A gente sabe que como ela está carregada, as cargas vão se repelir, como tem um movimento livre das cargas no condutor, as cargas vão se depositar na superfície e não vai ter carga nenhuma dentro dela. A ideia é fazer um gráfico do potencial em função da distância, por isso a gente precisa conhecer o potencial num determinado ponto a partir do centro da esfera. E a gente sabe que o campo elétrico da esfera se comporta, como a distribuição é homogênea de carga, se comporta como uma carga pontual. Isso é, meu campo elétrico vai ser do tipo coulombiano, como se fosse uma carga pontual, da superfície para fora. E, consequentemente, o potencial também se comporta como uma carga pontual, da superfície até o infinito. Considerando o infinito como potencial zero, o potencial em qualquer ponto do espaço é dado por essa expressão. Muito bem. Então, se o potencial em qualquer ponto é esse, significa que o potencial na superfície vai ser Kq sobre, que é a carga da esfera, sobre o raio da esfera. Isso é, qualquer ponto a partir da superfície até o infinito, o potencial é Kq sobre R, e em cima da superfície vai ser Kq sobre o raio da superfície. Se a gente for graficar da superfície para fora, o potencial com relação à distância, esse gráfico vai ficar dessa forma. Isso é um gráfico inversamente proporcional à distância, onde na superfície o potencial é Kq sobre o raio da esfera. Bem, e do lado de dentro? Do lado de dentro, o campo elétrico é diferente do lado de fora. E a gente sabe que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer é igual a menos a integral de E dr entre esses dois pontos num caminho qualquer. Mas, como é uma esfera condutora, a gente sabe que dentro o campo elétrico é zero. Ora, se o campo elétrico é zero, significa que a diferença de potencial em qualquer ponto dentro da esfera é zero. A gente tem tendência a achar que como o campo elétrico é zero, o potencial é zero também. Isso não é verdade. Se o potencial fosse zero aqui dentro, você teria uma diferença de potencial entre um ponto da esfera e a superfície. Consequentemente, você estaria dizendo que tem uma diferença potencial, então você tem campo elétrico. E a gente sabe que o campo elétrico é zero. Então, a ideia é que se eu pegar um ponto da superfície, como o A ou o B, e um ponto qualquer aqui dentro, essa diferença de potencial tem que ser zero, porque o campo elétrico é zero. Consequentemente, o potencial é constante em todos os pontos dentro da esfera, o potencial é o mesmo que a superfície, fazendo com que a diferença de potencial seja zero, isso é, o campo elétrico seja zero. É isso.